Então, nesse artigo, a nossa ideia era entender um pouco como que foi feita a cobertura de Covid-19 na imprensa em dois veículos de abrangência nacional, em dois países que tiveram uma gestão semelhante da pandemia, que foi, no caso do Brasil, a Folha de São Paulo e o New York Times nos Estados Unidos. Então, o que a gente quis entender era como que foi a cobertura de ciência dentro da cobertura da pandemia de uma maneira geral. A gente teve um script em Python para puxar todos os textos que mencionavam Covid-19 na Folha e no New York Times, da plataforma digital deles. A gente pegou esses textos em uma semana da pandemia, que foi de 21 a 27 de junho de 2020, que era um período que estava num platô da pandemia. Então, a gente estava com uma média estável de casos por dia e de óbitos também. Já tinha sido criado o consórcio de notícias no Brasil, que estava publicando os dados oficiais. Então, a gente entendeu que nessa semana era um período em que tinha uma época normal de pandemia, não tinha um evento muito crítico acontecendo que provocaria alguma mudança na cobertura da mídia, né? A gente fez uma análise de conteúdo encaixando todos esses textos em 6 categorias que a gente criou, que são ciência e novas pesquisas, crise política, cenário da pandemia, que são os dados, né, oficiais sobre a pandemia, de óbitos e casos confirmados, cobertura internacional, que são como a pandemia estava acontecendo em outros países, impactos da pandemia e histórias de pessoas. Tinha muito caso de famosos ou pessoas públicas acabando vindo a óbito por conta da Covid-19. Então, a gente foi encaixando esses textos nessas categorias e o que a gente identificou foi que cerca de 10% só do noticiário sobre pandemia de Covid-19 da nossa amostra foi sobre ciência e novas pesquisas, né? É a mesma porcentagem da crise política, que significava que a imprensa deu o mesmo peso para cobrir novas pesquisas sobre o Covid-19, quanto para cobrir a gestão política, que foi bastante controversa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que muitas vezes foi contrária ao consenso científico mobilizado pela comunidade científica, incluindo desinformação vindo de pessoas públicas, em cargos públicos governamentais. A imprensa parece ter dado o mesmo peso para essas duas coisas. A grande maioria da cobertura foi, nos dois casos, para cobrir os impactos sociais, políticos, educacionais, enfim, sociais da pandemia em diversos setores da sociedade. Na Folha, a gente fez uma análise aprofundada das fontes e a gente viu que tem fontes que a gente classificou como cientistas, então são tanto os professores universitários quanto pesquisadores mesmo ou médicos em várias editorias e não só em textos de ciência e novas pesquisas. Então, o que a gente vê é algo que corrobora a literatura da área de que tem cientistas comentando eventos que não podem não ser novas pesquisas, mas comentando esses eventos sociais à luz de evidências científicas, né? Então, uma coisa que a gente encontrou, a maioria eram homens, então só 25% das fontes citadas são mulheres, apesar de elas terem uma participação ampla, né, nas pesquisas e nas publicações, tanto sobre Covid-19 quanto no geral, em saúde pública, por exemplo. E o que a gente vê é que precisa aprofundar, assim, entender melhor por que tem essa disparidade tão grande de gênero. Então, daqui para frente, a gente quer continuar com os estudos de gênero, né, e também aprofundando sobre cobertura de ciência e de saúde para períodos mais amplos, até porque agora é oficial que a pandemia acabou, né? Então, tem um recorte temporal específico que a gente pode expandir os nossos estudos.